Olá, tudo bem? Nesta aula vamos abordar três temas: as concessões especiais do serviço público, as permissões de serviços públicos e a extinção das concessões. Para começar, devemos responder à seguinte pergunta: o que difere a concessão especial da concessão comum? Bom, o elemento que caracteriza as concessões especiais é o recebimento pelo concessionário de determinada contraprestação pecuniária do ente concedente. Sobre as concessões especiais, incide o regime jurídico denominado de parcerias público-privadas, ou PPPs. Memorize isso, ok? As parcerias público-privadas, ou PPPs, podem assumir duas formas: a concessão patrocinada e a concessão administrativa. E agora vamos analisar cada uma dessas. A concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários. Em outras palavras, nesse tipo de parceria, o poder público vai ajudar a remunerar a concessionária. A concessão administrativa, por sua vez, é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. No caso desse tipo de parceria, a usuária do serviço é a própria administração. Assim, esta será a responsável pela remuneração à concessionária. Um exemplo clássico desse tipo de concessão especial é a construção e manutenção de presídios federais. Vale destacar que algumas cláusulas específicas se impõem nos contratos de parceria, tais como o valor mínimo do contrato, o prazo de duração do contrato, que será de no mínimo 5 e no máximo 35 anos, e o compartilhamento de riscos, dentre outras cláusulas. Entendidas essas peculiaridades sobre as concessões especiais, vamos analisar agora as permissões de serviço público. A permissão de serviços públicos é a delegação efetuada mediante licitação da prestação de serviços públicos realizadas pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. As permissões podem ser celebradas com pessoas físicas ou jurídicas. Em qualquer caso, a permissão demanda a licitação prévia, que pode ser feita em outras modalidades de licitação que não a concorrência. Nas permissões, o contrato será de adesão, ou seja, as suas cláusulas são redigidas de modo unilateral pela administração pública, sem qualquer possibilidade de negociação entre as partes. O terceiro e último tópico de nossa aula trata da extinção das concessões. E são basicamente 6 hipóteses de extinção das concessões: o fim do contrato, a encampação, a caducidade, a rescisão, a anulação e a falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual. Vamos considerar aqui cada uma dessas. O fim do termo contratual é a extinção automática do contrato após o encerramento do seu prazo de vigência. Já a encampação é a retomada do serviço público pelo ente estatal, fundamentada em razões de interesse público justificadoras da extinção da concessão. Exemplo histórico de encampação ocorreu com a extinção das concessões de transporte público outorgadas às empresas de bonde, após tal meio de transporte ter se tornado obsoleto no Brasil. A caducidade é a extinção da concessão motivada por inexecução total ou parcial do contrato ou ainda pelo descumprimento de obrigações a cargo da concessionária. A rescisão, por sua vez, se fundamenta na culpa do poder concedente que descumpre normas contratuais. Nesses casos, o concessionário poderá intentar ação judicial para promover rescisão contratual. Importante, até o trânsito em julgado da ação judicial de rescisão, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados. E a anulação? A anulação é a rescisão fundamentada em ilegalidade ou defeito no contrato. Desde que observados o contraditório e ampla defesa, a anulação pode ser decretada de ofício pelo poder concedente ou por meio de ação judicial. E, por fim,
a falência ou extinção da empresa concessionária e o falecimento ou incapacidade do titular levam em consideração o desaparecimento do contratado, seja pelo fim da empresa, seja pela morte do empresário individual. Isso se dá porque tais situações extinguem o vínculo contratual. Como os contratos administrativos têm natureza personalíssima, o desaparecimento do contratado, logicamente, induz a extinção do vínculo. Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário e o poder concedente assume imediatamente o serviço, ocupando as instalações e utilizando os bens. Ok? Então, com essas observações, concluímos mais um tópico. Gostaria de recordar a vocês que, em sua área do aluno, estão disponibilizados materiais que tratam do tema de nossa aula de forma mais detalhada. O estudo é obrigatório. As dúvidas que vocês tiverem relacionadas aos temas que nós estamos estudando devem ser dirigidas à tutoria a partir do botão tutoria, ok? Estamos aqui para dirimir todas as dúvidas relacionadas ao conteúdo programático. Um abraço e até a próxima aula.